Olá, muito bom dia para você. São 7 horas em ponto, a semana já começou e a sua companhia ela fica bem melhor com a gente. Muito obrigado. E o Noticidade de Manhã já começa direto com as novidades do trânsito na região. Vamos ao vivo com Pedro Leão, que hoje está em Votorantim. Muito bom dia, Pedro. Está aqui o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. O trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Sorocaba, sem pontos de lentidão. Hoje eu estou aqui bem próximo à rodovia Raposo Tavares e, como vocês podem ver, o trânsito também é tranquilo, né? Flui normalmente, sem pontos de lentidão, tanto quem vai para São Paulo, tanto no sentido contrário, quem vai para Araçoiaba da Serra e Tapetininga. Já quem segue para São Paulo pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e pela Castelo Branco só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue sem lentidão. E olha só, Nolan, no fim de semana foram registrados alguns acidentes. No sábado, um rapaz de 28 anos alcoolizado causou um acidente em Salto de Pirapora. Ele perdeu o controle e bateu em uma carreta estacionada no bairro Campo Largo. O homem foi levado com ferimentos leves à Santa Casa. Depois ele foi para a delegacia, pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. Um outro homem ficou ferido em um acidente na rodovia Tancredo de Almeida Neves, em Jundiaí. Segundo os bombeiros, o motorista bateu em um poste, a vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida para o Hospital São Vicente de Paulo. E outro acidente matou 2 irmãos ontem na rodovia Castelo Branco, em Itu, no sentido capital. De acordo com a polícia, um carro estava atravessado na pista, já com os 2 homens mortos, quando outro veículo não conseguiu desviar e bateu na lateral. A polícia acredita que o carro atravessado na pista colidiu sozinho. Os ocupantes do segundo veículo não se feriram. Os acidentes deixaram o trecho com tráfego lento por 1 hora. Nolan, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre a Semana do Meio Ambiente de Votorantim. Ok, Pedro, muito obrigado pelas informações. E além da Semana do Meio Ambiente de Votorantim, no Noticidade de Manhã de hoje, você ainda vai ver que com esse tempo seco, queimadas tomam conta da região. Tem os gols da rodada do Brasileirão também. E se você procura um emprego, fique com a gente que daqui a pouquinho vamos mostrar algumas vagas, tá bom? Antes, você vai saber que durante o fim de semana um casal de mendigos foi queimado com querosene em Sorocaba. Quem conta pra gente esse absurdo é a repórter Andréa Trevisan. A rua no Jardim Abaeté é pouco movimentada. Na calçada onde os 2 estavam, vestígios de que moravam aqui. Há restos de roupas, calçados, alimentos e colchão. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 25 e o homem de 31 anos foram agredidos enquanto dormiam por suspeitos que passavam de carro. Os criminosos teriam jogado querosene e ateado fogo em seguida. As chamas atingiram ainda muro, árvores e esta carroceria de 18 metros estacionada no local. As lanternas deste outro caminhão derreteram. As vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Muita maldade. E também durante o fim de semana, uma lotérica foi roubada em Mairinque. De acordo com a Polícia Militar, 2 homens entraram no local armados e levaram uma quantia que ainda não foi divulgada pelo proprietário. As imagens do circuito interno do local devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos que até agora estão foragidos. Um detalhe da audácia dos 2 homens é que eles estavam de cara limpa, ou seja, não estavam encapuzados e ainda por cima foram embora a pé. Na hora do roubo, muitos clientes estavam na lotérica, ainda bem, ninguém reagiu e ninguém foi roubado. E é isso que a polícia pede, que ninguém reaja a assaltos, ok? E um taxista, mesmo sem reagir, foi esfaqueado em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, uma mulher de 20 anos entrou no veículo, roubou R$200 do motorista, esfaqueou o homem e ainda abandonou a vítima em uma calçada. O taxista conseguiu ir até o hospital regional da cidade, onde foi atendido. A mulher foi capturada pela GM no Jardim Brasilândia com o carro da vítima. A suspeita deve responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e pode pegar até 30 anos de prisão. O taxista passa bem. Em Itu, teve perseguição policial. De acordo com a polícia, 2 homens e um menor roubaram um restaurante no bairro Padre Bento e fugiram de carro. A PM localizou o veículo e teve início a perseguição, que acabou mal para os bandidos. Com eles estavam os R$400 do roubo, além de celulares de alguns clientes do restaurante. O menor foi encaminhado à Fundação Casa e os 2 homens à cadeia de São Roque. Agora às 7 horas e 7 minutos, um jovem de 14 anos
foi detido pela 5ª vez em Sorocaba. Ele vendia drogas em uma praça no Jardim Nova Esperança e tentou fugir ao ver a viatura. Foram encontradas 35 porções de cocaína com o menor. O que chamou a atenção da polícia foi que ele saiu da Fundação Casa há um mês, onde ficou por 6 meses. O menino foi novamente liberado. E olha o detalhe, de acordo com a GM, ele disse que não vai parar de vender drogas, já que dessa maneira ganha mais dinheiro do que a polícia. E falando em polícia, o governo do estado anuncia envio de projeto de lei que concede aumento salarial de 7% para policiais militares e civis. O reajuste também será estendido aos agentes penitenciários. Agora o aumento depende da aprovação dos deputados da Assembleia Legislativa. Agora a gente dá a dica para quem está desempregado. O programa Emprega São Paulo oferece nesta semana mais de 3.000 vagas de trabalho na região de Sorocaba. Dessas, mais de 10% aceitam pessoas portadoras de necessidades especiais. Quem quiser ver as vagas disponíveis, é só acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Vamos ver agora algumas vagas disponíveis nos postos de atendimento ao trabalhador da nossa região. Em Várzea Paulista, as oportunidades disponíveis são para operador de máquina, ferramenteiro, professor de inglês e padeiro. O atendimento ao público é feito na rua José Dias de Castro, número 160. O PAT de Itapetininga está com vagas em aberto para eletricista, engenheiro civil, marceneiro e promotor de vendas. Os interessados devem ir ao posto que fica na rua Coronel Afonso, número 790. Já o PAT de Jundiaí oferece vagas para ajudante de cozinha, conferente de carga, estoquista e nutricionista. O PAT da cidade fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. No PAT de São Roque, as vagas são para inspetor de qualidade, empregada doméstica, garçom e gerente de loja. O PAT está localizado na rua Marechal Deodoro, número 193. E olha, durante o fim de semana, o pessoal do Jardim Manchester, em Sorocaba, entrou em contato com a nossa produção para contar que um encanamento da rua Joaquim Cabral estourou, desperdiçando muita água. E segundo o morador que nos enviou essas fotos, o Carlos Garbo, essa é pelo menos a 5ª vez que isso acontece só nesse ano. Das outras vezes, técnicos da autarquia estiveram no local e resolveram. Outras fotos enviadas foram da rua João Guimarães, no mesmo bairro, que também estava com vazamento. Em nota, o SAI disse que já resolveu os problemas e consertou todo o sistema. Esclarece ainda que vários fatores podem provocar um vazamento, tais como variação de temperatura e o tráfego de veículos. E ainda sobre problemas com fornecedores de água, moradores de Araçoiaba da Serra, do Parque Colonial 1, também tiveram transtornos. Lá nenhum cano estourou, o problema é que, como acontece todo fim de semana, de acordo com moradores, falta água. Ainda segundo a população, a empresa Águas de Araçoiaba foi notificada do problema, mas ninguém resolveu nada. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa, que disse que o problema foi elétrico, causado pela CPFL. Ainda segundo a assessoria, houve um problema também no reservatório Tonelli, que abastece grande parte da cidade, mas o reparo foi imediato. Mesmo assim, por conta do consumo aos fins de semana, que aumenta por causa do calor, a rede ainda não está totalmente recuperada. A CPFL informou por meio de nota que não foi encontrado nenhum registro de problema na rede de distribuição de energia elétrica que abastece a estação de tratamento de água de Araçoiaba da Serra. E se você também quiser participar do nosso telejornal, como fizeram os moradores de Araçoiaba da Serra e Sorocaba, pode entrar em contato com a gente pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. Inclusive, durante o Noticidade de Manhã, pode ligar, de repente você tem alguma dica de trânsito que tem que ser dada agora para quem sai de casa. Você pode nos ajudar. Agora a gente faz uma conexão com a redação do SBT Manhã em São Paulo para saber dos destaques de hoje do Brasil e do mundo. Patrícia Rocha. Um comerciante foi assassinado em frente à casa dele, na zona sul de São Paulo. Uma dívida de R$500 teria sido o motivo do crime. Elias Vicente do Nascimento, de 45 anos, tinha comprado o bar do assassino, que, segundo a polícia, foi até o local para cobrar uma das parcelas do negócio. Depois de uma discussão, o antigo dono atirou no comerciante e fugiu. Elias do Nascimento chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
E agora uma notícia internacional. Pelo menos 6 pessoas morreram e 2 ficaram feridas numa boate em Bogotá, na Colômbia. A confusão foi provocada pela polícia. Os policiais chegaram de surpresa porque o clube já havia sido fechado várias vezes por não respeitar horários. Testemunhas disseram que eles entraram jogando gás lacrimogênio. No tumulto, pelo menos 6 pessoas morreram asfixiadas ou esmagadas. O comandante da polícia disse que o incidente vai ser investigado. Perseguição e troca de tiros em Tietê. Um casal roubou um carro em Itu no fim de semana e foi abordado um tempo depois em Serquilho. Eles tentaram fugir pela rodovia Marechal Rondon, mas na altura da cidade de Tietê, eles foram cercados. O homem conseguiu fugir por um matagal. A mulher foi presa e encaminhada ao CDP de Sorocaba. Acabou a greve dos funcionários dos Correios. De acordo com a diretoria regional, depois de 3 dias parados, os trabalhadores aceitaram a proposta de reajuste salarial de 8%, além de um vale extra de R$ 650, que deve ser depositado em dezembro. A empresa espera normalizar as entregas até hoje. A gente muda de assunto agora e fala do meio ambiente, porque começa hoje a semana do meio ambiente em Votorantim. Várias atividades estão programadas, por isso Pedro Leão volta para dar todos os detalhes. Pedro. Olha só, Nolan, são muitas atividades mesmo, oficinas de reciclagem, plantio de árvores e até uma visita monitorada ao Parque do Matão. Sobre este assunto eu converso agora com Ricardo Nacarate, diretor de Educação Ambiental de Votorantim. Ricardo, bom dia. Além dessas atividades, quais outras estão programadas? Bom dia. A Secretaria do Meio Ambiente pensou a Semana do Meio Ambiente principalmente para participação, incentivo à participação da comunidade e atendimento às diretivas do Programa Município Verde e Azul. Então teremos recuperação de áreas degradadas, plantio em áreas inascentes, em futuros parques naturais que vão ser criados em Votorantim, palestras ambientais, envolvimento com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando dos males do fumo, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, capacitação dos dirigentes e professores da Rede Municipal de Educação, com palestras sobre legislação ambiental. E com a reabertura do Parque do Matão, as principais atividades vão acontecer dentro do Parque do Matão, com o envolvimento da Rede Municipal de Educação. Como fazer para participar desta semana? Não precisa inscrição prévia, justamente a gente pensou isso para envolvimento da comunidade, instituir uma cultura de participação, então a inscrição prévia ela é desnecessária. É dedicado a todas as idades, é aberto ao grande público? A todas as faixas etárias, tanto crianças, jovens e adultos também. Qual a importância da Semana do Meio Ambiente? A Semana do Meio Ambiente ela é simbólica porque ela foca as ações durante uma semana, os envolvimento das demais secretarias da Prefeitura com o meio ambiente e a participação da comunidade. Ok, obrigado. E a gente volta a falar com o Ricardo daqui a pouco, porque neste fim de semana o tempo seco causou mais de 100 focos de incêndio na região. Veja. Do alto, a visão se repete em vários pontos. A imagem é a mesma em Sorocaba e em Votorantim. O tempo seco propício à queimada é consequência da falta de chuva. E é neste período de estiagem, entre os meses de agosto e setembro, que ocorrem os registros mais altos de incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação usa as redes sociais para alertar sobre os focos. O monitoramento das queimadas e incêndios é feito quase que em tempo real pelo Ministério do Meio Ambiente. As cores classificam o risco. No estado de São Paulo, a situação é tida como de alto risco. No fim de semana, foram registradas dezenas de focos em várias cidades da região. Neste terreno, em Votorantim, o vizinho sabe que a luta é injusta, mas não desiste. O vento ajuda a chama a alastrar ainda mais. Em Sorocaba, no Jardim Saira, o mato seco queimou rápido e a fumaça cobriu a rua. O incêndio atingiu também este imóvel na Vila Carvalho. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. O morador informou que o fogo começou após um curto-circuito na rede elétrica. Desde o mês passado, nossos telejornais têm mostrado vários incêndios de grandes proporções. No dia 26 de agosto, na rodovia Castelo Branco, em Itu, o fogo na mata parou a pista sentido capital. As chamas destruíram boa parte da vegetação. No bairro Aparecidinha, em Sorocaba, os bombeiros combateram fogo próximo a uma casa.
Na região do Parque Tecnológico, uma área de eucaliptos ficou destruída. Esta área, às margens da rodovia Deputado Arquimedes Lamoglia, que liga Cabreúva a Itu, também sofreu com a queima. O tempo seco provocou o alastramento do fogo. As ocorrências devem continuar até a próxima chuva prevista para o meio da semana. Veja agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Em Votorantim, as temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Várzea Paulista, Jundiaí e Porto Feliz têm mínima de 17 e a máxima também deve ser de 32 graus. Pois é, a gente volta a falar aqui com o Ricardo, que é o diretor de Educação Ambiental da Prefeitura de Votorantim. Ricardo, o tempo seco não ajuda, mas também a grande parte desses focos de incêndio são causados pelo homem. O quanto isso é prejudicial para nós, seres humanos, e para os animais? Os principais problemas nesse período de estiagem, como você disse, são as queimadas. O município de Votorantim tem a campanha da Patrulha Verde, com a Operação Mata Fogo, mas muitas áreas em área urbana são incendiadas, causando problema para a comunidade. Em regiões mais afastadas também, florestas e áreas de vegetação também são atingidas, o que dificulta o acesso dos bombeiros, da Patrulha Verde e causa diversas consequências para a fauna e para a flora nativa da região. A Prefeitura de Votorantim também sempre realiza um trabalho de conscientização com a população. Com certeza. A população é envolvida focando principalmente nesses meses de estiagem, mas a operação continua até o verão. Ok, muito obrigado pelas informações. Tá aí um pouco de orientação, tomar cuidado com bitucas de cigarro, que isso pode causar um incêndio. E para saber a programação completa da Semana do Meio Ambiente de Votorantim, basta acessar o site da Prefeitura, que é www.votorantim.sp.gov.br. 7h21. Quem está no quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 deve receber o dinheiro hoje. As consultas podem ser feitas no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br, ou pelo telefone 146. Quem tiver smartphone pode consultar também pelo aplicativo da Receita. Agora, esporte, a Liga Sorocabana de Basquete está voando baixo, venceu mais uma no Campeonato Paulista. Dessa vez a vítima foi o Gigante, a equipe do Paulistano. O jogo foi realizado na casa do adversário, na capital paulista, e foi muito, mas muito difícil. A LSB venceu por 82-80, com direito à cesta no finzinho. Destaque da equipe foi o Ala Schneider, que fez 26 pontos de 32 possíveis, mais de 80% de aproveitamento. Acertou todos os lances livres. Parabéns para ele e também para toda a equipe. Agora a LSB ocupa a 4ª posição no campeonato. O próximo confronto é quinta-feira, também em São Paulo, contra a equipe do Pinheiros. Outra pedreira. Boa sorte ao time do técnico Rinaldo Rodrigues. E no futebol pela Copa Paulista, o centenário São Bento visitou o Galo do Japim em Jundiaí e ficou no empate em 0-0. E o Ituano conseguiu vencer em casa o Grêmio Osasco por 3-0. Bela vitória do time de Itu. Agora o Ituano e o São Bento passam para a próxima fase. O Paulista ficou de fora. E pelo Campeonato Brasileiro, 2 detalhes chamaram a atenção. Na derrota para o Goiás, o Corinthians tomou 2 gols, fato inédito no campeonato. E o São Paulo, do técnico Muricy Ramalho, conheceu a 2ª vitória seguida. Há quanto tempo isso não acontecia, hein? O tricolor saiu da zona da degola. Vamos aos gols. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense com este gol de Newton e se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, pressão do Botafogo. Rafael Marques tocou, Aranha rebateu e Elias chegou com tudo. Botafogo 1, Santos 0. O Fogão chegou ao segundo gol depois do cruzamento de Yuri para mais um gol de Elias. Botafogo 2-0. O Peixe diminuiu com Cícero, acertando esse chute no ângulo de Jefferson. Final, Botafogo na cola do Cruzeiro 2, Santos 1. Em Porto Alegre, Jô rolou para Diego Tardelli, que encontrou Fernandinho na marca do pênalti. Gol do Galo. Ficou assim, Atlético Mineiro longe da zona do rebaixamento 1. Grêmio, 3º colocado, 0. Em São Januário, Jadson cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo Caio. E sem marcação ele abriu o placar para o São Paulo, 1-0 sobre o Vasco.
De novo, Jadson bateu escanteio. Dessa vez, Rodrigo Caio desviou e o goleiro Diogo Silva saiu todo atrapalhado. E Antônio Carlos aumentou a vantagem do São Paulo. Foi a segunda vitória seguida de Muricy Ramalho. Final, São Paulo, que saiu da zona do rebaixamento 2. Vasco, que entrou na degola 0. Em Curitiba, Barbio cruzou e o Alisson fez 1-0 Bahia sobre o Curitiba. Agora foi Barbio quem recebeu e ampliou para o tricolor baiano, 2-0. O Bahia marcou de novo, só que foi contra. Tite jogou nas próprias redes, 2-1. E no final do jogo, o gol mais bonito da rodada, Alex, de bicicleta, fez um golaço. Final, Curitiba 2, Bahia também 2. Em Campinas, a Ponte saiu na frente do Flamengo com o Arthur. Macaco 1-0. O Flamengo empatou com o André Santos, que matou no peito, se livrou da marcação e chutou. A bola desviou na zaga e traiu o goleiro Roberto. Ponte Preta 1, Flamengo 1, placar final. Em Criciúma, jogada pela esquerda do ataque do Internacional. D'Alessandro cruzou para o toque de Otávio e foi só. Internacional 1, Criciúma 0. No Maracanã, a Lusa fez 1-0 com o Diogo contra o Fluminense. O time das Laranjeiras virou o marcador. Primeiro com Rafael Sobis batendo pênalti. E em seguida com Wagner, sozinho na pequena área. Final, Fluminense 2, Portuguesa 1. No Barradão, o Lanterna Náutico marcou 1-0 com Hugo contra o Vitória. O rubro-negro baiano empatou com Diney. 1-1. Virada do Vitória, calcanhar de Neto Coruja para Juan. E o passe para Diney tocar de letra. 2-1. Vitória. Placar final. Um Pacaembu estranho, com pouca gente antes do jogo. Um Corinthians estranho, perdendo as poucas chances de gol que criava. Faltou fome, e fome não pode faltar contra o time do gordinho Walter. Inteligente ajeitou para Renan Oliveira tocar para Hugo. 1-0 Goiás. Tite se mexeu estranhamente. Atacante no lugar do zagueiro. Saiu Paulo André, entrou Emerson. No cruzamento de Douglas, Gil cabeceou e Pato desviou. A bola ainda girou e bateu no zagueiro antes de entrar. Um gol estranho. Jogando com um zagueiro a menos, o Corinthians ficou desorientado. Todos se confundiram na cobrança de escanteio e Amaral, livre, definiu o jogo. 2-1 Goiás. No fim do estranho jogo, a torcida do Corinthians cobrou. Eu respeito o sentimento do torcedor, porque a análise dele, ele é coração, ele é emoção e vai sempre ter o meu respeito. O que eu vou dizer sempre é que vontade não é. E a gente fica por aqui. Outras informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 8 horas na segunda edição do SBT Manhã. E as informações da nossa região, você já sabe, é 1 da tarde no Manchetes Noticidade. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares. Um ótimo começo de semana para você. Tchau.